Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre o Vasco em relação à montagem de elenco para o próximo ano, né? Onde garantindo essa permanência na Série a expectativa é de que tem até 300 milhões de reais para investir em novas contratações, inclusive alguns portais trazendo alguns nomes que poderiam chegar para esse próximo ano, né? Certamente com nomes, alguns mais viáveis e outros nem tanto, que é justamente sobre isso que eu vou mostrar aqui com vocês nesse vídeo. Só antes de começarmos, caso você goste de conteúdos como esse, considere se inscrever aqui embaixo no nosso canal. Eu me chamo Gustavo e aqui nós também já trouxemos outros projetos, né, para o Vasco, como inclusive em relação à reforma de São Januário para o ano que vem, que eu vou deixar na tela final aqui do vídeo, então você pode assistir e no final eu deixo essa sugestão aqui para vocês. Então bora para a tela para ver algum, né, desses nomes e também algumas informações importantes do orçamento para 2024. Bom, então vamos começar aqui, ó. Vou mostrar primeiramente para vocês sobre esse aporte, né, para o próximo ano. A matéria aqui do O Dia: Vasco receberá aporte de 270 milhões para investir em 2024, né? Então, um valor bem mais alto do que foi nessa temporada, com um valor próximo então da casa dos 110 milhões de reais, né? Então, foi esse investimento, até que eles falam, né, sobre esse valor da 777 que vai investir para o próximo ano, com certeza bem mais alto do que foi nessa temporada. Tem até em relação aqui a essas outras matérias, que agora eu vou comentar com vocês, ó, sobre cada um desses. Você vai lembrar esse quesito aqui, ó, que o Vasco nesse ano, apesar do número de valor, né, de compra ter sido de 110 milhões de reais, fora em ter errado bastante, né, em relação aos seus reforços, não é à toa que o time brigou na parte de baixo, mesmo contratando 110 milhões em contratações, não é à toa que o diretor foi demitido, né, mas assim, vai lembrar que o valor que foi vendido, os jogadores foram aproximadamente o mesmo que pagou. Olha aqui, ó, o custo total de cada reforço do clube ficou em 116 milhões e as vendas dos jogadores ficou em 114 milhões de reais. Então, basicamente, do aporte da 777, tirando a questão do salário, né, basicamente em contratações, o próprio Vasco já teve essa arrecadação. O André com 68 milhões de reais, Aguinaldo com 18 milhões e o Pedro Raul com mais 26 milhões de reais, que obviamente, né, tinha sido comprado por um valor, mas revendido por outro. O Pedro Raul custou 10 milhões e foi revendido a 26, quase mais que o dobro, né, quase 3 vezes mais, mesmo não indo muito bem assim. Tá aqui, ó, cada um dos reforços. Eu diria que o Léo aqui foi um dos melhores, né, com 16 milhões, o Lucas Piton aí também com esses 16 milhões e meio, e tá aqui outros para vocês. Então assim, desde então surgiu vários outros nomes, né, que tá aqui, ó, essa matéria inclusive do Globo Esporte há 4 meses atrás, que falou de alguns nomes. Eu nem vou falar de todos aqui nesse vídeo não, tá? Tem aqui alguns bem difíceis, mas olha aqui, ó, eles até comentam do Hazard, do Alex Sanches, Juan Mata e o João Moutinho, Roberto Pereira, que eu vou falar nesse vídeo, Javier Pastore, o Alfredo Morelos, que foi pro Santos, e tá aqui o Gaetan, André Ayew, e enfim, Lingard e tudo mais. Tem até o Payet nessa matéria aqui, que eu não sei cadê ele, não sei porque que eu não tô achando. Mas uma das matérias até mesmo falava, né, do meia francês que veio para o clube, acabou então sendo uma alternativa. E tá aqui, ó, algumas opções de reforço aqui falando do Alan e do Coutinho para o próximo ano. Quero começar aqui primeiramente sobre o Alan, né, atleta então para essa próxima temporada. Será que seria viável? O jogador que é revelado no clube, né, vou deixar aqui para vocês, 32 anos de idade, nessa última temporada então jogando lá no futebol do Al-Wahda, dos Emirados Árabes, tem ido bem por lá, né? Se você for somar assim essas 2 temporadas que ele está seguida, 40 jogos, 4 assistências. Ele que nessa época aqui chegou até a ser convocado pela seleção brasileira. Ele jogou muito bem no Napoli, principalmente aqui, ó, de 2000, basicamente quando chegou, né, 2015 a 2020 no clube italiano. Foi convocado a alguns jogos para a seleção brasileira, jogou a Copa América de 2021, enfim. E até no Everton mesmo, quando ele foi negociado, com um valor aí próximo da casa de 11 milhões, ou 23 milhões de reais, mais de 100 milhões nessa época, para o Napoli mais 11 milhões de euros, né? Então esse valor aqui no total, mais de 160 milhões de reais em vendas, que o Vasco pegou um percentual. No Everton ele foi bem, até terminar o seu contrato e ele se mudar para o Al-Wahda. Não sei se teve uma compensação financeira ou não. Ele jogou no Vasco então quando chega para a equipe em 2009 a 2012, principalmente ali, né, 2011, 2012, que ele foi muito bem, até sair no meio do ano, com 67 jogos, 4 gols e 2 assistências. Com certeza um bom jogador, né, mas que pro ano que vem não sei se seria viável, justamente por conta da questão do contrato. Pelo que eu vi aqui, ele tem contrato até julho de 2025, então a menos que o Vasco pegue parte, né, desse valor aqui, dos 270 milhões de reais em vista para comprá-lo em definitivo, é difícil pensar em um valor baixo ou sair de graça da equipe lá dos Emirados, tá? Outro aqui também muito conhecido, né, da torcida, o Coutinho, 31 anos. Se você fosse falar isso uns 3 anos atrás, era bem viável, na época que ele estava no Barcelona, né, por exemplo, 2020, 2021, quando ele tinha contrato com o clube ainda.
porém nos últimos anos caiu demais de rendimento, né? Não é à toa que atualmente está jogando no Al Ahly, isso, melhor dizendo, né? Lá do Catar, e tem contrato longo também, porque acabou de ser contratado, 7 jogos, 4 gols e 1 assistência, tem começado bem lá pela equipe do Catar, com um dos maiores salários ainda, tá, do futebol mundial, então essa questão aí acaba sendo um pouco complicada. Ele foi revelado então pelo clube, não chegou a ter um destaque gigante, mas todo mundo já via ele com grande potencial antes de ser vendido para a Inter de Milão. 31 jogos, 5 gols pelo clube, pela Inter jogou aí poucas partidas, pelo Espanhol teve um certo destaque e aí chegou para o Liverpool, né? Uma aposta ainda naquela época, 2012 até 2013 e 14, né? Ele estava ali uma temporada mais de adaptação até o auge dele entre 2015 até o meio de 2018, realmente anos excelentes, né? Pelo Liverpool até ser contratado pelo Barcelona. É engraçado que os números dele pelo Barcelona não foram péssimos, né? Se você for olhar aqui, ó, nesses primeiros 2 temporadas completas que ele fez na equipe, ele somou então um total aí quase, somando tudo, né, 80 jogos, 21 gols e 10 assistências. Longe de ser um desempenho pífio, por exemplo, ainda mais que ele é um meia, não é um cara de ser um atacante, um centroavante nem nada, então teve um bom desempenho, jogava também pelo lado esquerdo, né? Foi para o Bayern, no Bayern também não teve um desempenho ruim, mas mesmo assim não continuou. 38 jogos, 11 gols e 9 assistências, 20 participações em 38 jogos e mesmo assim não continuou. Aí que depois começou a desandar bastante, né? Temporada 2020-21 no Barcelona aqui, ó, quase um ano inteiro com só... Quer lucrar nas apostas esportivas, mas está sem tempo para analisar todos os jogos? Nós, da Futebot BR, temos a solução para você. A nossa equipe desenvolveu em 2019 um sistema de inteligência artificial que analisa diariamente os históricos de todos os jogos de futebol e campeonatos do mundo. Os nossos robôs de análise de dados, CR10 e AM11, analisam placares recentes, desempenho dos jogadores, contextos dos campeonatos, técnicos e muitos outros pontos relevantes e com isso identificam jogos com alta probabilidade de empate, ambas marcam e vitória. Além disso, calculamos as porcentagens ideais para cada jogo usando a fórmula do critério de Kelly para proteger o seu investimento, maximizar os seus lucros e reduzir os riscos. Resumindo, usamos a matemática para oferecer as melhores oportunidades de apostas esportivas para os nossos clientes. São em média 5 jogos por dia, mais de 150 jogos por mês. Todos os jogos são enviados um dia antes no nosso grupo VIP no WhatsApp. Isso já para facilitar para os clientes que trabalham e não tem tempo para ficar acompanhando os jogos ao longo do dia. Siga o nosso Instagram, FutebotBR, e venha conhecer o nosso sistema revolucionário e fazer parte do nosso time. 30 jogos nesse período, bem baixo, 5 gols e 2 assistências, vai para o Aston Villa, não consegue bem também no Aston Villa, né, nesse desempenho aqui, ó, apenas 6 gols e 4 assistências, somando aqui os jogos em 43 partidas, até aí para essa equipe então lá do Catar. Pelo que eu vi, o contrato dele ainda é válido com o Aston Villa, que aí tem uma compensação para comprá-lo, que o Aston Villa pagou 20 milhões de libras no jogador e tem uma opção próximo disso para a equipe do Catar comprá-lo, né? Imagina, hein? Pagou 20 milhões, dá para ter comprado alguns jogadores bons, mas eu até diria que foi uma boa aposta, porque se ele jogasse metade do que ele jogou no Liverpool, 10%, eu acho que já estaria bem. E ele não é tão velho, né? Tem aí 31 anos de idade, só vai fazer 32 no próximo ano. Então, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, ó, vou deixar até aqui algumas transferências que teve na sua carreira. Se eu estiver enganado, ele ainda está no top 3, top 4 jogadores mais caros da história, nessa transferência em 2017 e 2018, 135 milhões, né, de libras, inacreditável. Muito tempo ele ficou só, era o Neymar 200 milhões e o Coutinho, né, 135, absurdo mesmo. Foi comprado pelo Liverpool por 13 milhões, a Inter comprou ele do Vasco por 3 milhões e 800 mil euros, valor bem baixo, né? E o Bayern de Munique pagou só no empréstimo dele 8 milhões e 50 mil e 500 mil euros, né? Então quase 50 milhões por empréstimo. E aí depois o Aston Villa com esses 20 milhões de reais, você acha que seria uma boa? Você acha que não? Se fosse para pegar nesses 270 milhões, você acha que um valor de mercado de 100 milhões de reais hoje, né? Do Coutinho, ou até menos, 70, 100 milhões de reais, você acha que compensaria pegar boa parte desse valor? Quem sabe, né? Para o próximo ano. E para terminar aqui, né, falar um desses nomes, que é o Roberto Pereira, que quase veio parar no Brasil. Ele tinha conversas avançadas com o Santos em 2 momentos e quase fechou.
em julho e depois em setembro, quando ele estava livre no mercado, quando estava de saída da Udinese. Mas Gustavo, ele não está com jogos aqui pela Udinese, ele voltou, né, para a equipe, no caso ele falou que não ia ficar, depois foi lá e renovou e acabou continuando então na equipe da Udinese, ó. Nessa temporada 11 jogos, 1 gol e uma assistência, na atual equipe dele, onde tem contrato no meio do ano. Então, apesar de ser uma alternativa que eu não acho que seja viável para 2024 em janeiro, para julho seria, que é quando termina o contrato dele com o clube italiano, que tem tido uma identificação boa, né? Nesses últimos anos, a equipe permaneceu na primeira divisão e tem jogado, então, atualmente não está indo muito bem, ó, 17º lugar na atual temporada e, enfim, acabou sendo eliminado na segunda fase da Copa da Itália. O Roberto Pereira também teve procura do Vasco, do Palmeiras e do Santos, né? O Vasco aí apareceu com algumas especulações, mas não foi contratado. Joga aí como meio ofensivo, pode fazer um papel até mesmo como meia centralizado. Nesses últimos anos aqui, ó, dá para ter uma ideia, né, de números dele, não são ruins. 36 jogos, 5 gols, 7 assistências no ano passado, né, na última temporada. Antes também 25 jogos, 5 gols e 6 passes. Jogou na Juventus, é revelado pelo River Plate, ó. River Plate, Udinese, Juventus, Watford da Inglaterra, que ele ficou bem conhecido nesse período, né? À toa que foram mais de 100 jogos aqui pela equipe inglesa, muitos anos de Premier League. E, enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha então desses nomes. Eu trouxe pouco aqui no canal, se você quiser ver depois alguns outros nomes eu posso trazer aqui com vocês, né? Até porque tem vários, ainda mais com a janela de transferências aberta. Dessa matéria aqui, ó, no meio do ano ainda, né, de agosto, você acha que algum desses poderia ser uma boa? O Hazard se aposentou, então não vou nem falar, mas tem aqui o Alex Sanches que aparece na matéria. O Juan Mata, não sei até que ponto, né, não vou considerar um jogador europeu, tirando o Payet ali, que foi uma surpresa muito grande. Eu não sei se o Juan Mata iria jogar no Brasil, mas aqui, ó, o João Moutinho, por exemplo, acho que sim, poderia ser uma alternativa, né, deixou o clube inglês, no caso do Wolverhampton. Aqui, ó, a matéria fala do Payet, né, que poderia ser uma alternativa e acabou sendo contratado, deu muito certo, foi importantíssimo. O Pastore é porque não vive uma boa fase, viu? Eu não sei se até que ponto seria bom não. O Morelos que está no Santos, enfim, o Gaetan também, acho que seria uma boa para o próximo ano. Tem aqui algumas opções do futebol inglês, igual o André Ayew, que é ganês, né, da Gana, e joga no futebol inglês há muitos anos, realmente muito tempo, e até hoje marca gol, joga, é incrível. O Jesse Lingard surgiu com grande potencial, mas não sei que seria uma boa não, ainda mais sendo inglês, né. Tomara que o Vasco consiga abrir essas portas, ainda mais que a 777 tem vários clubes, né, pelo mundo, quem sabe não poderia ser uma alternativa. Agora eu quero que você deixe aqui embaixo, torcedor do Vasco, quem que você indicaria para o próximo ano, né, tendo esses 270 milhões de reais para contratar. Agora, se você quiser ver esse outro vídeo onde eu falo sobre no caso, o projeto de São Januário, algumas atualizações, será que a Crefisa poderia comprar os name rights, o que o Pedrinho, né, tem a ver com essa história, clica lá e confira. Tem também um vídeo sobre o CT completo do Vasco, ficou bem legal, tá tudo aqui na tela final para vocês, e nos vemos então aí numa próxima.